e monitoramento dos casos de violência contra a mulher, de modo a reduzir a incidência desse tipo de ocorrência, orientar e garantir o atendimento em revitimização de maneira humanizada e inclusiva à mulher em situação de violência, onde houver medida protetiva de urgência, observado o respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da não discriminação, viabilizar a integração dos serviços oferecidos às mulheres em situação de violência. A coordenação da Patrulha Maria da Penha será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança, em consonância com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Conheça as leis do nosso município. São José. Localizado na Grande Florianópolis, é o quarto município mais antigo de Santa Catarina, com 267 anos de história. A cidade de fortes raízes açorianas destaca-se como importante centro econômico e detém a quarta maior população e economia do estado. A base econômica está no comércio, prestação de serviços e na indústria. Que tipo de ação o vereador faz durante a função fiscalizadora? Senhor Paulo, a Câmara Municipal tem como uma das funções típicas a competência legislativa, sendo para tanto a Casa do Povo e que representa o povo, criando espaços, delimitando e organizando a convivência da sociedade, buscando tanto quanto possível a pacificação social através da aprovação de leis. Contudo, a outra face da competência típica da Câmara Municipal é a sua função fiscalizatória, a qual mitiga a ideia absoluta de separação dos poderes, sendo uma prerrogativa funcional de extrema relevância para a preservação dos direitos do cidadão através do controle de freios e contrapesos, os chamados checks and balances, sendo, portanto, um dos vieses do controle da administração pública. Assim, a ação fiscalizadora exercida pela Câmara Municipal tem fundamento constitucional, devidamente regulamentado pela Lei Orgânica Municipal, o qual, no artigo 31, inciso, instrumentaliza de forma irretocável os mandamentos de ordem constitucional, classificando como de competência exclusiva da Câmara Municipal os seguintes tópicos, entre outros: homologar convênios, consórcios ou acordos que acarretem encargos gravosos ao patrimônio municipal, acompanhar a execução orçamentária, proceder à tomada de contas do prefeito, sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem um poder regulamentar, julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, aprovar previamente a alienação ou cessão de imóveis municipal, criar comissões parlamentares de inquérito sobre fato determinado que se inclua na competência municipal, processar e julgar o prefeito, o vice-prefeito por irregularidades políticos administrativas, entre tantas outras. A Constituinte mudou a política, mudou a legislação, mudou a Constituição do Brasil, mudou a vida das mulheres. Nós atuamos e aprendemos a fazer política de forma muito intensa, tentando dar uma contribuição em cada capítulozinho dessa Constituição Cidadã. Cheguei aqui com 30 anos
estava entre os mais jovens deputados constituintes daquele período, que vinha aqui, portanto, carregada das ideias do feminismo, das ideias da luta política de esquerda, da luta por liberdades, com todos os sonhos de que aquela Constituição mudasse a vida do povo brasileiro. Vínhamos de uma realidade de completo afastamento, de uma demanda reprimida por direitos imensa. E já que nós conseguimos, junto com os homens, a democracia no Brasil, que esta democracia pudesse servir a conquistas para as mulheres brasileiras. Nós vínhamos de uma participação muito diminuta da mulher no parlamento brasileiro. Nos unimos imediatamente quando chegamos aqui e constituímos essa famosa bancada do batom, que apesar de unir pessoas com diferentes origens políticas e ideológicas, conseguiu, na sua maioria, uma unidade em torno de temas centrais. Nós fomos, as mulheres constituintes, o único segmento no país que se elegeu com uma carta programática. Não foi preciso muito tempo para que as mulheres constituintes mostrassem que a presença delas neste plenário não era apenas decorativa. Também não demorou para que todas percebessem que havia um programa comum, que estava acima das diferenças partidárias. Eram mulheres que vinham porque os seus maridos eram militantes, eram políticos importantes no seu estado. E aqui elas ganharam identidade própria. Isso resultou, inclusive, de forma muito interessante, até no rompimento de alguns casamentos. Digo interessante, ninguém está comemorando o rompimento de casamentos, mas isso era simbólico, era expressivo do nascimento de uma mulher política, de uma mulher que, ao se confrontar com os desafios da política, mudou o seu ponto de vista e mudou a sua própria vida. Nós tivemos vitórias fundamentais na Constituição. Foi muito emocionante a conquista do direito da licença paternidade. Nós ganhamos pelo discurso. Foi um momento também de articulação das mulheres. Aquele momento não era para que nós assumíssemos o protagonismo de defendermos a paternidade. Nós trabalhamos como formigas, conquistando cada voto, mas foi um homem que defendeu e emocionou o plenário. Frequentemente me deparava com uma mulher que, tendo acabado de dar à luz a um filho e estando impossibilitada de assisti-lo, não podia ter ao seu lado o seu marido, o seu companheiro, o pai da criança. Todas as outras conquistas legais no Brasil, e acho que também aquelas que ainda não foram legalizadas, que é esse rompante de luta por direitos que mobiliza a mulher brasileira hoje, ela vem das conquistas da Constituição de 88. Eu tenho muita confiança no futuro, porque eu confio que tudo aquilo que a gente achava que não ia... Meu boa tarde às vereadoras, aos vereadores, população que nos acompanha pelas mídias sociais e pelo canal 10.2 da TV Câmara. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão.
Antes de passar para as matérias da ordem do dia, desta que é a última sessão do ano legislativo e da atual legislatura, gostaria de registrar a presença e cumprimentar os vereadores eleitos que se fazem presente aqui no plenário: Romeu Vieira, do PSL, Alexandre Cidade, do MDB, e o Marquinhos, da Guarda Municipal, do Partido Liberal. Sejam bem-vindos. Escolheram um dia oportuno para visitar a Câmara, o dia da votação de uma das matérias mais importantes da cidade, que é o orçamento para o exercício 2021. O meu abraço e o abraço de cada um dos colegas vereadores e vereadoras que estão aqui no plenário e em seus respectivos gabinetes, já que, em virtude da pandemia, nós estamos com a sessão semipresencial, né? Metade dos vereadores presente aqui no plenário e outra metade participando cada um do seu respectivo gabinete num esquema de rodízio. Temos hoje na pauta da sessão o parecer da LDO e o parecer da LOA. E em primeira discussão, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, cuja relatora foi a vereadora Mary Terezinha de Melo Rang, ao projeto de lei 85/2020 governamental, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de São José para a elaboração, execução e acompanhamento da lei orçamentária do exercício 2021 e da outras providências. Coloco primeira discussão o parecer com a palavra a vereadora Mary Rang e a relatora. Obrigada, senhor presidente. A Comissão de Finanças avaliou a proposta encaminhada pela Prefeitura Municipal na questão da LDO/2021. A proposta são 830 milhões de reais, na LDO que foi encaminhada. A gente trabalhou nas questões constitucionais, então aplicação e educação, o mínimo exigido é 25%, a proposta para 2021 é 28,55%, saúde, o mínimo é 15%, a proposta vem com 23,24%, o poder legislativo na sua totalidade, no montante, vem 26.363.000, que corresponde a 6%, que é um percentual também constitucional. A questão da folha de pagamento também está dentro do limite prudencial. Foram apresentadas 8 emendas pelo vereador André Gesser. Estas emendas, no entendimento da Comissão de Finanças, não é revestida de legalidade, porque precisaria da inserção dela no PPA, conforme determina o artigo 166 da Constituição Federal, no seu parágrafo 4º, onde diz que as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Não desmerecendo em momento algum as propostas do vereador André Gesser, são demandas que a cidade precisa, mas se faz necessário respeitar um plano de governo, se faz necessário respeitar a legislação federal. Por isso, a Comissão de Finanças e Orçamento propõe a aprovação do projeto de lei 085/2020 com o seu texto original e a rejeição de todas as emendas propostas pelo vereador André Gesser, carecendo do amparo legal por conta disso. Esta é a posição da Comissão de Finanças e Orçamento, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereadora Mary. Continuando a discussão, com a palavra o vereador André Gesser. Obrigado, presidente. Boa tarde, vereadoras, vereadores, aos vereadores eleitos que aqui nos honram com a presença, o Romeu, Alexandre Cidade e o vereador Marquinho, ao público que nos assiste nas redes sociais e também na TV Câmara. Primeiramente, para pegar o gancho da vereadora Mary Rang, eu queria dizer para os nobres vereadores e vereadoras
que a Constituição permite sim. Ela deixou bem claro que são as emendas que são incompatíveis. E todas as emendas que nós fizemos para o orçamento, tanto em 2017, são as mesmas que fizemos em 2018, 2019 e agora em 2020, são compatíveis com o plano plurianual. Então todas as emendas que a gente coloca aqui para pavimentação, para creche de Barreiros, para outras coisas, já estão no PPA, ou na área de educação, ou na área de infraestrutura. Então eu queria pedir para que os colegas vereadores e vereadoras rejeitem esse parecer, para que a gente possa, de uma vez por todas, colocar algumas emendas que são proposições feitas pela Casa Legislativa. Essas proposições foram feitas por conta das nossas andanças, por conta das nossas reuniões comunitárias que nós fizemos. Né? Eu não vou citar todas aqui por conta do tempo, mas, por exemplo, a creche de Barreiros, que a gente está falando desde 2017, falamos em 2018, falamos em 2019, fizemos as emendas, e a intenção é que o governo tenha isso como uma meta orçamentária para o ano que vem, e que daí que busque as maneiras para fazer com que a creche aconteça. Eu vi também que o orçamento de recurso próprio, para a comunidade entender, vai ser na ordem de 507 milhões. Inclusive, nós tivemos um aumento de receita em relação aos recursos próprios e 345 milhões que são recursos vinculados, que daí, de fato, podem ou não podem vir, né? Totalizando 852 milhões. Mas a estimativa é de 507 milhões. Então, eu queria pedir para os vereadores e vereadoras, vamos rejeitar o parecer para que a gente possa incluir essas emendas. O ideal, como a gente já fez em outros momentos, seria discutir as emenda por emenda. A gente sabe que estamos no final do ano, mas já fizemos isso porque pode ter alguma emenda que um determinado vereador é favorável e outra que ele seja contrário, mas quando está assim, tudo junto fica muito mais difícil. Então eu quero chamar a atenção de novo para a emenda da creche de Barreiros. Semana passada nós aprovamos 3 projetos de leis para botar em funcionamento a creche lá no San Marino, na Potecas e na Serraria, e Barreiros, mais uma vez, ficou esquecida. Tem outras 2 emendas que eu acho fundamentais, que são emendas simples, vereadora Mary, como, por exemplo, o Beira-Mar Cultural, para que nós tenhamos um palco que todo mês esteja na Beira-Mar, para que os artistas de São José possam se apresentar, como também o Cultura nos Bairros, que está dentro da Fundação de Cultura, para que a gente possa levar um palco, som e os artistas também nas regiões de São José, em todos os cantões e todos os bairros. Eu acho que é fundamental que a gente possa levar cultura para todos. Eu lamento que nós tenhamos apenas, vereador Orvino, 5 milhões no orçamento para a cultura. Eu sei que o cobertor é curto, mas olhando em outras secretarias aqui, como por exemplo, a Fundação de Cultura vai ter 5.471.000, a Procuradoria-Geral do Município também vai ter 5.184.000. A Secretaria Executiva de Comunicação Social, Publicidade, vai ter 6.310.000 reais, sendo que a Fundação de Esporte, vereador Alexandre Cidade, que inclusive é um esportista, vai ter 6.804.000 reais. Ou seja, quase o mesmo valor que tem para o esporte vai ter para a comunicação social. Então, nesse sentido, eu peço para que a gente possa rejeitar o parecer e possa aprovar essas emendas que eu acho que vão ser bem importantes para a nossa comunidade de São José. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador André. Continuando a discussão, com a palavra o vereador Antônio Lemos. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Também faço com muito prazer a citação dos vereadores eleitos, vereador Marquinho, vereador Romeu e vereador Alexandre Cidade. Com muito prazer estão aqui acompanhando essa importante sessão, nossa última sessão do ano e um importante debate do orçamento da cidade. Agora, debatendo a lei orçamentária para o exercício de 2021. Em rápidas palavras,
Infelizmente, mais uma vez, também terei que votar contra o parecer, em função pelo não acatamento das emendas, mas mais especificamente pelo não acatamento em bloco das emendas. Esse debate perdurou todos esses 4 anos. É uma pena se ver uma tentativa até do próprio governo de não querer o debate. Tem propostas, tem algumas emendas que todos os vereadores poderiam rejeitar, e tem alguma, inclusive, que já no ano passado foi acatada e não colocada em prática. Mais especificamente, vereador André, eu vou rejeitar o parecer em função dessa emenda, que é a 5ª, que é a destinação de recursos específicos para os brinquedos adaptados em parques. Que nós, ano passado, obtivemos uma vitória no orçamento, mas não veio na prática da gestão. Não houve essa atenção da gestão para com as pessoas deficientes do município que não têm acesso aos nossos parques públicos. Não tem para eles um brinquedo adaptado, não tem para eles uma atenção especial ou específica para aquelas pessoas com necessidades especiais. Eu participei esse ano inteiro da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência. Nós fizemos esse debate na nossa comissão e foi surdo. Era como falar para um buraco negro, a voz não tinha nem eco, porque não fomos atendidos, principalmente em relação a isso. Nós já tínhamos votado no orçamento do ano passado, ganhamos aqui no plenário, ganhamos no voto, mas infelizmente não houve uma atenção específica nesse sentido. E os outros projetos, como disse Vossa Excelência também, são projetos de pouca monta, de pouco investimento, mas de muito resultado. Nós precisamos sim, precisamos dessa atenção especial à cultura de São José. A gente vai ver, por exemplo, agora o orçamento da cultura, é quase para pagar a folha. Quase que praticamente para pagar a folha, para se manter ali os comissionados, mas programas, projetos, nós não teremos. É claro que isso aqui é um orçamento que está vindo de uma gestão, tenho muita esperança na gestão que está entrando de que fará completamente diferente, principalmente em respeito a esse aqui. Estão indo o prefeito eleito e vice-prefeito eleito do Legislativo, nós votamos e a Câmara de Vereadores de São José disse que era importante, votou, aprovou, de que nós tivéssemos recursos alocados para que nós tivéssemos brinquedos adaptados nos nossos parques. Tenta imaginar o que é uma mãe de uma criança deficiente, tenta imaginar o que é uma família de uma criança deficiente, que não vê no parque um espaço útil para aquela criança. E eu vou aqui nos parques, tanto aqui no nosso bairro aqui mais perto, também lá nos bairros mais periféricos, quanto mais longe da administração, pior os parques, mas a gente vê, nem nesses novos nós vimos brinquedos adaptados para as crianças deficientes. Um balanço que suporte uma cadeira de roda, por exemplo. Se o pai quiser correr o risco de colocar uma criança deficiente num balanço, que é para uma criança normal, até tem o balanço. Mas não tem um balanço para uma cadeira de roda, não tem uma gangorra para uma cadeira de roda, não tem. Então, isso a nossa função é essa, de legislar, de ver os problemas da cidade. Fizemos as emendas, vencemos as emendas e não vemos isso na prática. Quanto à cultura, a mesma coisa, a destinação de palestra, a destinação de auxílio, a destinação do apoio, apoiar a cultura local da cidade, isso é pedir muito. Uma emenda, quanto é que nós íamos gastar nisso? De colocar um palco ali, de colocar algum banheiro químico e fazer 1 ou 2, 3 encontros no ano com a cultura, com os músicos da cidade, com a apresentação dos teatros, das equipes de teatro da cidade. Quanto é que nós íamos gastar disso? Não ia dar nem 100 mil reais. Mas o fato é que para isso você vai precisar de uma gestão que ame a cidade, que ame sua gente, que ame produzir na cidade a cultura, que foram coisas que nesses 4 anos nós não vimos. Né? Não houve isso, não houve esse aporte, não houve esse cuidado para com quem produz cultura na cidade. Talvez
Se fosse para pagar para um grande artista, de nome nacional, e aí se pagasse milhares de reais, aí sim. Agora, quando é para o cidadão local, aquele que está aqui sofrendo para pintar um quadro, aquele que sofre para fazer uma escultura, aquele que sofre tendo que sobreviver com música ao ar livre hoje, que nem pode mais por causa da função da pandemia. Então veja como que nós poderíamos estar auxiliando, ajudando a nossa cultura local, valorizando essa terra linda com uma cultura riquíssima. Quanto que nós vamos gastar com isso? Muito pouco. Nem o debate nós queremos fazer, entende? Então, obviamente, votarei contra o relatório, em apoio às emendas e em apoio para que isso fosse, de fato, implementado na cidade de São José. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio Lemos. Continua em discussão o parecer em primeira discussão da LDO. Com a palavra o vereador Caí Martins. Boa tarde, presidente, prezados vereadores, vereadoras, plenário ou nos seus gabinetes. Saudar os vereadores eleitos que acompanham a sessão, o vereador Romeu, o vereador Alexandre Cidade, o vereador Marquinho, que também seguirá representando os anseios da nossa comunidade. Sejam muito bem-vindos. Desejo um grande êxito na próxima legislatura com o trabalho e a atuação de vocês. Eu serei muito breve para também não ser repetitivo aqui no debate. Primeiro, nós sabemos que nós estamos hoje aqui avaliando duas peças necessárias para a administração enquanto sinal de planejamento, sinal de organização, de um encaminhamento, todo um levantamento feito daquilo que está previsto para a nossa arrecadação, que o vereador André Gesser já trouxe os números. Sabemos que o orçamento também não é uma peça estanque, ela não é uma peça fechada em si mesma, porque ela tem a necessidade da sua maleabilidade, das suas adaptações diante dos cenários que são vividos e que estão diante do gestor da cidade. Aqui desejar muito êxito novamente ao prefeito eleito, vereador Orfino, ao seu vice Michel, e recebem essa peça orçamentária planejada pela gestão que se encerra, e sabemos do desafio que terão pela frente, porque estamos num cenário ainda de pandemia, com contextos completamente fora daquilo que seria normal ou tradicional no curso da gestão de uma cidade. Então, quanto a isso, penso que a peça é tranquila. Porém, o meu voto também é um voto político contra o orçamento, por esta questão de nós rejeitarmos novamente em bloco as proposições, as emendas apresentadas no parlamento, aqui no caso, pelo meu colega vereador André Gesser, emendas que já temos debatido durante muito tempo aqui na casa, e que sim, que estão previstos no escopo geral, o que é uma peça orçamentária do município de São José, pois as suas emendas trazem sugestões e detalhamentos que vão auxiliar na execução da política pública. Seja o exemplo dado da creche na região de Barreiros, sabemos que a cidade tem avançado no número de creches, esse é um anseio, e se colocássemos esta emenda no orçamento, seria um sinal dessa casa, corroborando para esse processo de ampliação do número de vagas, apontando e colaborando para esse debate, neste horizonte da gestão. E, claro, que com todo o aparato técnico faria o encaminhamento necessário, no momento possível. E outras emendas aqui já citadas, que aqui quero referendar, e auxiliam em muito quando elas estão no escopo orçamentário, porque nos dão a base para o gestor que está na ponta fazer a defesa da execução da política pública, a defesa da execução de projetos que visam dar respostas àquilo que está dentro de um diagnóstico, de um planejamento para o fortalecimento da política pública municipal. Então, o meu voto será contrário, lamentando mais uma vez que nós não podemos ir para o debate de emenda por emenda, fazer a derrubada necessária ou a aprovação necessária de acordo com o que coletivamente este plenário discernir e achar o melhor encaminhamento. Então, diante disso, o meu voto será contrário ao parecer. Obrigado, presidente. Continuando a discussão, com a palavra o vereador Moacir da Silva. Cumprimentando a mesa, cumprimentando os vereadores que estão em plenário, também os vereadores eleitos que vieram conhecer a casa e o espaço que vão ocupar. Eu queria fazer alguns questionamentos com relação à peça orçamentária. Isso me incomoda um pouco. As três peças orçamentárias, o PPA, a LDO e a LOA, elas foram feitas para serem complementares entre si e para poder garantir uma continuidade de planejamento.
o legislador, quando previu essas peças, previu exatamente para que haja continuidade, inclusive, de gestão. De tal forma que depois de 8 anos de uma administração, como é a administração que está saindo da prefeita Adriana Dal Ponte, todos os seus programas importantes pudessem ser seguidos pela próxima administração, tanto que o PPA ele é planejado, inclusive, para o primeiro ano da próxima administração. Esse é um ponto que eu venho trazer. O PPA ele tem um artigo que ele prevê e permite a inclusão daquilo que for alterado e adicionado na LDO e na lei orçamentária. Isso ele permite. Eu sempre estou muito crítico de inclusões naquelas que oneram o orçamento, por achar que se cada um dos vereadores fizer N emendas que onerem o orçamento, nós estaríamos talvez inviabilizando o orçamento. Agora, tem me chamado a atenção uma coisa, gostaria de chamar a atenção, inclusive, para o governo que vai tomar posse. A lei de diretriz orçamentária, ela tem que ir bem antes da lei orçamentária, por uma questão muito simples. Ela dá as diretrizes que o governo pretende imprimir para fazer o orçamento. E eis que, de novo, nós estamos discutindo as duas peças orçamentárias na mesma tarde. E logo vai ter uma segunda sessão que vai votar em segunda votação as duas peças. Não há planejamento que resista. Esse é um ponto que nós temos que avaliar. Não há nem possibilidade de reação, porque no dia 18 de dezembro, a não ser num caso do passado muito recente, que aconteceu de não ter o orçamento, a próxima administração, isso por uma falha dos votantes que apoiavam o então governo. Essa é uma questão que ou a gente faz com que ela seja cumprida para que quem esteja na Casa Legislativa possa, de fato, legislar e planejar e não ser exatamente uma peça ajustada para que não haja algum tempo de planejar ou de propor, é dificílimo, porque se isso tivesse acontecido lá na lei de diretriz orçamentária, a proposta poderia, inclusive, vir na lei orçamentária. Esse é um ponto para a nossa reflexão. Ou nós vamos adequar essa postura a uma rotina não só em São José, mas nas outras cidades, no estado e no país. Eu acredito que a federal, não acredito, eu tenho certeza, nem votou também. Então não há planejamento que resista e não há nenhum legislador que vai tentar fazer isso entrar dentro de uma forma e de uma modernidade. Por outro lado, chamo a atenção que essas emendas já foram rejeitadas o ano passado, mas foi dito que seriam todas encaminhadas para o governo para que o governo as incluísse esse ano. Poxa, mas aí também vem uma coisa, nós estamos sempre usando uma argumentação que de fato não vai ser feita, porque de fato não foram feitas. E eu lembro, inclusive, da mesma argumentação e eu votei por não acolhê-las exatamente pela argumentação de que seriam levadas para o governo e o governo iria incluir no orçamento desse ano. Haja vista que a adaptação dos brinquedos, se eu não me engano, já é uma lei municipal que nós aprovamos aqui. A questão da creche em Barreiros já foi solicitada todos os anos. A questão para a cultura, que é uma ninharia, ainda mais no ano pandêmico, era o mínimo que a gente poderia incluir, já que nós vamos ter pandemia, porque tudo indica aí, por mais de 16 meses, que o cronograma e o nobre planejamento do governo federal for cumprido, por mais de 16 meses, que é quando vai ser imunizada toda a população. Em paralelo a isso, é importante que cada um dos vereadores, claro, o orçamento do município cresceu. Logo, nosso município não sofreu um arrombo previsto para 2021, porque para 2021 ele está prevendo um acréscimo do orçamento, e os dados orçamentários da cidade indicam que, de fato, ela não decaiu na sua arrecadação. Decaiu o movimento econômico, decaiu uma série de coisas, mas não decaiu a arrecadação da cidade. Então, tem uma coisa que realmente vai deixando a gente um pouco angustiado. Depois de 8 anos, as peças não vêm no seu tempo certo, né? Elas não incluem aquilo que é dito que vai ser levado e vai ser encaminhado pelas suas representações, não inclui coisas simples no orçamento. Nós estamos falando de coisas simples. E se incluísse esses orçamentos da cultura, como disse o vereador Lemos, em valor mínimo,
mesmo que incluísse e não executasse, pelo menos tinha mostrado uma vontade de incluir, né? E isso não aconteceu. Então, por este fato, por estes motivos, pela não conjugação das peças orçamentárias, pela não cumprimento da sua função de complementariedade no planejamento, pela sua não linha de planejamento de cidade para que haja continuidade da gestão e que haja otimização dos recursos. Por esses motivos, eu também serei contrário à proposta na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Moacir. Continua em primeira discussão o parecer da Comissão de Finanças, a LDO. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, passamos então à primeira votação do parecer em primeira discussão. Enquanto os vereadores votam eletronicamente, pergunto como vota a vereadora Aline da Silva Castro. Voto favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Voto contrário, presidente. E acho que são só os dois vereadores que não estão na casa, né? Vereador Santos, como vota? Senhor presidente, eu voto favorável. Obrigado, vereador Sanderson. Vereador Caê. No painel, eu voto contrário. Travou o painel. Tá, mas já consigo computar daqui, vereador. Então, declaro encerrada a votação. Está aprovado o parecer em primeira discussão da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de diretriz orçamentária por 13 votos favoráveis e 5 votos contrários. Em primeira discussão, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, cuja relatora é a vereadora Mary Terezinha de Melo Hang, ao projeto de lei 091/2020 governamental, que estima a receita e fixa a despesa para o orçamento do município de São José para o exercício 2021 e dá outras providências. Coloco primeira discussão. Parecer com a palavra a relatora, a vereadora Mary Hang. Obrigada, senhor presidente. Agora nós vamos tratar, então, da lei que define as despesas e as receitas do município de São José para 2021. São estimados 852 milhões, diferente da LDO que estimava 830 milhões. Também trabalhamos na questão dos limites constitucionais. A LOA traz que na educação será aplicado 27,96%, o mínimo exigido é 25%. Na saúde, o limite constitucional é 15%, está se estimando um investimento de 22,57%. Novamente, o vereador André Gesser apresenta 9 emendas à LOA. As emendas são praticamente todas as apresentadas na LDO, ele acrescentou uma somente. E, no nosso entendimento, enquanto Comissão de Finanças e Orçamento, também não existe um amparo legal, porque para poder fazer qualquer emenda na LOA precisaria estar encaminhada no PPA e precisaria estar aprovada na LDO, que acabamos de discutir anteriormente. No 166, novamente, ele fala que as emendas ao projeto do orçamento anual não pode modificar se não estão compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO. Com vistas a este entendimento jurídico e legal da comissão, sugerimos a aprovação do projeto de lei 91 no seu texto original e a rejeição de todas as emendas apresentadas pelo vereador André Gesser. Senhor presidente, obrigado. Obrigado, vereadora Mary. Próximo vereador a discutir, vereador André Gesser. Obrigado, presidente. Eu queria salientar mais uma vez aos vereadores e vereadoras que o Poder Legislativo, nós temos o poder exatamente para fazer as emendas ao orçamento público municipal do Poder Executivo.
é a maneira de a gente deixar um pouco também do DNA dos vereadores que estão na rua conversando com o povo e que sabem onde é que estão os gargalos muito mais, às vezes, do que o próprio Poder Executivo. Então, a emenda é a nossa ferramenta, é a ferramenta do Poder Legislativo. Eu lamento, vereadoras e vereadores, que em 4 anos de mandato, a gente não tem aprovado praticamente nenhuma emenda. A gente aprovou uma emenda no ano passado e mais nenhuma emenda. O Poder Executivo faz o que quer dentro dessa Casa Legislativa. Eu vou ler aqui uma coisa que a vereadora Mary colocou no parecer, que diz o seguinte, porque isso aqui não procede, vereadora Mary. Não procede no seguinte sentido, eu vou explicar. Dizendo que reveste de ilegalidade a inserção na LOA de qualquer emenda não compatível com o Plano Plurianual, PPA, LDO, em desacordo com o artigo 166, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz o seguinte: as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o Plano Plurianual. Tudo que está aqui é compatível. Se você coloca para fazer asfalto, é compatível porque está lá. Tem rúbrica para isso. O vereador Alexandre Rosa, aqui tem a emenda para botar o asfalto na rua Tenente Caminha, que aquele povo daquela rua espera desde 2009, quando o prefeito atual disse que ia fazer o asfalto e não fez. Falaram que ia fazer na gestão de 2003 a 2016, não fizeram. Agora iam fazer de novo e não fizeram. A emenda está aqui, porque tanto eu quanto os vereadores que estão aqui, que circulam naquela região, sabem o quanto eles querem o asfalto na Tenente Caminha. E é compatível com o PPA, porque no PPA tem asfalto lá e a emenda fala do asfalto na Tenente Caminha. Então, o que está na Constituição é verdadeiro, mas é verdadeiro também que são compatíveis essas emendas, vereadores e vereadoras. Então, por isso que a gente pede a rejeição, para a gente conseguir colocar essas emendas que são uma poeirinha dentro desse orçamento, um orçamento que vou repetir, 507 milhões de recursos próprios. Nós subimos a receita do ano passado, a estimativa para 2021 é maior do que de 2020, mesmo com a pandemia. Então temos condições sim, o Poder Executivo tem condições de fazer alguns ajustes nesse orçamento e ele tem que ser feito. O orçamento não pode ser engessado. E como vários já disseram aqui, e isso é verdadeiro, nós somos o freio do Poder Executivo para fazer os ajustes onde tem que ser ajustado. Então eu vou pedir mais uma vez para que a gente rejeite o parecer, para que a gente possa colocar as emendas, porque todas elas são compatíveis, como diz a Constituição Federal, e isso eu tenho falado em 2017, 2018, 2019 e 2020. Então por isso eu vou votar contrário a esse parecer, pedindo o voto de vocês da mesma forma. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador André. Continua em discussão parecer. Com a palavra o vereador Antônio Lemos. Obrigado, senhor presidente. Agora estamos analisando a LOA, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de São José para o exercício de 2021, num total de 852 milhões de reais. Novamente, e deixando mais claro, repisando aqui o que já foi argumentado pelo vereador André, o PPA, quando nos traz, na lei do PPA, que nós também votamos no início do nosso mandato, e que nós trabalhamos algumas questões gerais e algumas questões mais específicas de investimentos e programas do município. E agora, no orçamento e na LOA, que nós acabamos de votar também, nós trazemos algumas emendas e alguns programas que, inclusive um deles tinha sido aprovado ano passado e não se foi praticado. Então é possível sim apresentar, é possível. O Supremo Tribunal Federal entende isso também. Me lembro que ano passado nós fizemos um debate mais aprofundado, porque nós discutimos emenda por emenda, e tanto é que aprovamos uma das emendas. E o nosso próprio Tribunal aqui de Justiça de Santa Catarina já tem esse entendimento também. Então, é possível sim. Agora, quando o PPA, de fato, diz que vamos supor, bem
crassamente, não, o município vai para a direita, e aí eu quero fazer um programa para a esquerda, obviamente, não estava contemplado no PPA, não pode ser incluído. Mas se há um projeto geral, genérico, e nós estamos especificando, tornando mais específico alguma coisa do PPA, é possível sim. Então, nesse sentido é possível, por isso votarei contrário ao parecer novamente, e votarei contrário ao parecer novamente em função dessa técnica de tratorar o debate nessa Câmara, no processo legislativo, não é só nessa Câmara, mas no processo legislativo, quando o governo tem muito poder e tratora o debate, tratora o pensar, tratora a gente poder planejar a cidade. No caso aqui, votando de uma vez só, votando a rodo, votando em bloco, todas as emendas novamente. Sou contrário a esse entendimento. Deveríamos de fazer o debate emenda por emenda, não perderíamos nada, ganharíamos no debate, mas é óbvio e é específico que a gente entende o jogo do poder que é feito. Então, nesse sentido, votarei novamente contrário ao parecer, porque entendo que no PPA há a possibilidade de apresentar essas emendas e porque queria que as emendas também fossem votadas uma por uma. Novamente aqui, a emenda dos brinquedos adaptados, novamente nós vamos rejeitar essa possibilidade. Se quando aprovamos no ano passado já não foi posto em prática, embora agora vai mudar a gestão, vai mudar quem está lá no comando do executivo, eu creio, minha esperança é de que, mesmo rejeitando aqui, lá na frente seja posto em prática, que ano que vem nós possamos ter os nossos parques adaptados para as famílias, para as crianças que tanto sofrem nessa época de pandemia. Muitos podem ir ao shopping, muitos podem ir ao comércio, muitos podem ir a algumas atividades de entretenimento. As nossas crianças não podem, o deficiente que quer ir a um parque também não tem acesso a isso. Veja a problemática que nós temos hoje nesse ano de pandemia. Tivemos, pela falta de atenção, a uma emenda aprovada no Legislativo não posta em prática. E, de novo, nós vamos tratorar essa emenda. Mas que mesmo assim, se ano passado aprovado não foi feito, a minha esperança é que esse ano não aprovado seja feito. Vamos ver se o contrário também funciona. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio Lemos. Continua em discussão parecer. Não havendo mais quem... Opa, desculpa, vereador Cloni, capistando com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Ouvi atentamente todos os vereadores. Agora nós estamos discutindo a lei orçamentária anual, a LOA. Me recordo muito bem no início da gestão, quando a gente, no ano anterior, na legislatura anterior, a gente foi aprovar a questão do PPA e também da lei orçamentária anual para a nova gestão que se iniciava da atual prefeita. Naquela oportunidade, eu votei favorável, mesmo tendo os meus desentendimentos com a gestão, nas críticas pontuais que sempre fiz aqui nesta Casa Legislativa, em defesa das pessoas e da cidade. E novamente a gente se encontra num momento como aquele, em que inicia-se uma nova gestão com novos gestores públicos, como vai também se iniciar uma nova legislatura aqui nessa Casa Legislativa a partir do ano que vem. E nesse sentido, a peça orçamentária, e eu sou um crítico dessa questão da rejeição das emendas de uma forma, como aconteceu no PPA, de uma forma unilateral, no parecer, mas deixa o parlamentar numa situação que, se votar contrário ao parecer, ele rejeita o orçamento. E você imagina como é que iniciar uma nova gestão sem ter o orçamento aprovado para poder fazer os pagamentos, para poder gerir as contas públicas. Isso já aconteceu uma vez aqui nessa casa com o ex-prefeito Djalma, quando teve um orçamento rejeitado e teve que trabalhar com o orçamento anterior. Nós temos que, como naquele momento foi dado um voto de confiança para aquela gestão que eu já combatia, nesse novo momento a gente tem que estar acima das questões partidárias e pensar a cidade. Nós vivemos um momento de pandemia, nós vivemos um momento que a cidade precisa seguir em frente,
com a escolha que foi feita. E hoje, na despedida do meu parlamento aqui da Câmara, depois de 8 anos sentado nesta cadeira e nessa Casa Legislativa, eu vou dar um voto de confiança para que a atual gestão que se instala a partir de 21 possa já começar os trabalhos com os aparelhos e as peças devidamente aprovadas, que é o PPA e o orçamento para 2021. A próxima legislatura é que vai votar a LDO para os próximos 3 anos. Então, eu entendo que o parlamento deve sim votar favorável neste momento, apesar da rejeição das emendas, mas o contexto do orçamento ele é maior. E eu não faço isso em atenção ou agrado a qualquer pessoa, mas nós temos 2 parlamentares que vai gerir o Poder Executivo ano que vem, e eles têm conhecimento e eles têm a experiência, a expertise de estar aqui no parlamento e saber que o orçamento precisa estar aprovado. Por esse motivo, vou votar favorável, vereador Reinaldo, porque a cidade está em primeiro lugar, acima das questões partidárias. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Cloni. Com a palavra, o vereador Moacir da Silva. Senhor presidente, aqueles que assistem no plenário, nos gabinetes e aqueles que nos assistem pelas mídias sociais. De novo, eu quero fazer uma retrospectiva exatamente sobre as peças orçamentárias. Se a lei de diretrizes orçamentárias tivesse vindo e tivesse sido discutida em meados do ano, ela teria dito que as prioridades seriam, por exemplo, a ampliação do número de vagas de creches em 3.000 novas vagas, a ampliação de unidades de saúde com criação de mais uma policlínica, a ampliação dos espaços adaptados para as crianças portadoras das deficiências. Essas seriam as diretrizes. Aí sim o parlamento, no governo que é complementar, diria, poxa, então vamos lá, nós precisamos em Barreiros, nós precisamos em tal praça, nós precisamos que a segunda peça refletiria um orçamento que pegaria nas diretrizes. Esse é um ponto que eu quero voltar a dizer, em algum momento nós temos que começar a fazer, senão a cidade não vai entrar dentro de uma sinergia que é necessária na administração pública. Se a cidade não vai, o Estado não vai, o país não vai. Por outro lado, também lembrar que é lógico que a rejeição de uma peça orçamentária ela gera problema, mas também o executor da peça orçamentária tem que saber isso. Por outro lado, também o legislativo não tem recesso enquanto não vota e não aprova a peça orçamentária. E assim, lógico, ele ficaria sem um recesso até isso ser corrigido ou chegar a um bom consenso. Nos tempos idos, isso não aconteceu porque a condução não fez esse chamamento e assim não colocou em votação. Mas eu digo isso só para justificar que ela não é uma postura de forma alguma. Aliás, muito pelo contrário. Todas as questões que vieram, inclusive para a comissão que eu presido, que é a Comissão de Justiça, nenhuma delas teve em momento algum nenhum óbice, nenhuma dificuldade de parecer e de aprovação, nenhuma. E nós estamos falando de inúmeras delas, sempre focando a questão técnica, que é a questão que é o foco específico daquele que é a nossa posição, com matérias, inclusive, bastante polêmicas na cidade. Então, neste momento, por essa mesma argumentação, eu mantenho o meu posicionamento da votação da lei de diretrizes agora na lei orçamentária. Obrigado. Obrigado, vereador Moacir. Continua discussão, parecer. Não havendo mais quem queira discutir, passamos então à primeira votação do parecer à LOA do exercício 2021. Enquanto os vereadores votam eletronicamente, eu pergunto como vota a vereadora Aline da Silva Castro. Voto favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Caí Martins? Presidente, eu voto contrário. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Voto contrário, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus? Favorável, presidente.
Ok. Como vota o vereador Antônio Lemos? Voto contrário, presidente. Obrigado. Claro, encerrada então a votação. Está aprovado o parecer ALOA, exercício 2021, por 13 votos favoráveis e 5 votos contrários. Como não há mais matérias a tratar na ordem do dia, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando todos os vereadores para a próxima sessão extraordinária em 5 minutos após o encerramento desta sessão, para que votamos em segunda discussão o parecer ao projeto de lei 85 e em segunda discussão o parecer ao projeto de lei 91, ambos 2020. Muito obrigado.